Oi, gente, tudo bem? Eu sou a professora Janaína e hoje o assunto do terceiro ano é adjectives, os adjetivos. Vamos embora. Os adjetivos, eles são palavras que dão características ao substantivo, tá? Essas características, elas podem ser positivas ou construtivas, certo? Os adjetivos, eles não vão para o plural em inglês, diferente do português. Quando você diz beautiful girl, garota bonita, você pode dizer beautiful girls em inglês. Não vai traduzir, Você não vai escrever em inglês no plural como adjetivo. Mas claro que você vai traduzir garotas bonitas, certo? Outra característica do adjetivo é o seguinte: ele não muda de posição. Ele vem sempre em inglês antes do substantivo. Ah, professora, como assim? Vê, em português a gente pode dizer garota bonita ou bonita garota, correto? Mas em inglês só tem a forma beautiful girl, que a gente tem até a ideia de dizer que é o contrário, tem que se ler o contrário quando a gente lê em inglês. Mas, na verdade, quando você falar em português, você precisa usar a sua língua, a língua materna, e é da forma como você fala em português. Tranquilo? Nesse slide aqui, é só para mostrar para vocês o que eu acabei de dizer. Então, adjetivos, palavras que definem características, que se apresentam antes do substantivo e que não possuem plural, lembrando, em inglês. Certo? Vamos lá. Eu trouxe alguns exemplos para vocês, de coisas próximas da gente, da nossa rotina. E aí você tem ali na tela, angry birds. Aqueles pássaros bem raivosos, bem estressados. E angry é isso com raiva. E birds, que é o pássaro, que são pássaros, é o substantivo. Então, qual é a característica desses pássaros? Eles são raivosos, eles são estressados. E percebam, birds, a palavra está no plural. Mas o adjetivo angry continua no singular. Olha outra coisinha ali, outra série muito famosa, muito comentada entre os adolescentes, chamada Teen Wolf. Então, wolf de lobo, e teen de adolescente. Então, é o adolescente, o lobo adolescente. Esse teen, que é jovem, adolescente, está caracterizando o lobo. Porque poderia ser um lobo mais velho, um lobo alto, um lobo baixo, mas eles escolheram adolescente, jovem, tranquilo? E aquela última ali é uma série também que se chama The Blacklist. Então, a lista negra. Vejam que tem o adjetivo black, que também pode ser uma cor, porque a cor é adjetivo, que é aquele que dá característica, e list é a lista que é o substantivo. Então, que tipo de lista é essa? É uma lista negra, é aquela lista que você coloca, as pessoas, as coisas, a ideia de que você quer uma vingança, uma coisa assim, tá na minha lista negra, que até é um termo não muito elegante de se usar hoje em dia, Quer dizer, não deveria ser usado, mas vamos lá. Mais importante, além de você saber que adjetivo não vai para o plural em inglês, que o adjetivo sempre vem antes do substantivo e que o adjetivo, ele caracteriza o substantivo, é você saber a ordem desses adjetivos na frase. Há muitos adjetivos, há uma ordem assim muito complexa para se memorizar. É muito difícil você encontrar uma frase, uma oração com muitos adjetivos para você colocar em ordem. Geralmente você vai ter um adjetivo, 2, 3 no máximo. Mas claro que dá para você fazer uma frase com vários adjetivos. Então é importante que você saiba que você não vai colocar os adjetivos da forma que você quer. Existe uma ordem. Quando eu fui fazer o material, quando eu fui estudar, pesquisar, para trazer da melhor forma para vocês, eu usei a ajuda de um vídeo de um professor que ele criou uma sigla para tentar memorizar a ordem dos adjetivos. Sabe quando vocês estudam para memorizar fórmulas de matemática, de química, de física? Às vezes criam uma musiquinha para poder lembrar na hora, porque é uma fórmula muito complexa. Os elementos de química, aquela tabela periódica. Então o professor, junto com os alunos, ele criou uma sigla.
Só que tem um detalhe. Essa sigla ela foi criada com a nomenclatura em inglês. Mas, professora, por que a senhora não colocou em português, né? Para trazer para a gente memorizar melhor. Não dá para trazer em português. Por quê? Quando eu estudo, eu facilito a minha habilidade para memorizar. Se eu facilitar a habilidade para vocês, eu posso errar, porque talvez não seja a forma como você estuda, como você memoriza. Então eu deixo como desafio para vocês criarem uma sigla que possa ajudar a memorizar a ordem dos adjetivos, mas em português. Tranquilo? Eu quero ver se vocês vão conseguir. Então vem. A sigla é essa, ó. Osascomp. O-S-A-S-C-O-M-P. Osascomp. Para cada letrinha é um tipo de adjetivo, certo? Então, o O vai significar opinion, opinião. O S vai significar size, tamanho. O A vai significar age, a idade. O próximo S vai significar shape, que é a forma. O C, né, vai ser color, que vai ser a cor. O O vai ser o orange, que é a origem. M para material, material. E P, purpose, né, que alguns até usavam como type, que é o tipo, o porquê. É como se você dissesse assim, luvas de jardinagem. Então, esse tipo de luva, qual é a proposta dessa luva? É para jardim. Tranquilo? Essa daí, só lembrando, são uma sigla criada com as palavras em inglês, tá? O desafio é criar uma em português. E aqui vocês têm essa tela, né? Um chart, né? Uma tabela. E aí você tem sempre o que eu acabei de dizer com a sigla. O-S-A-S-C-O-M-P-O-T. Certo? E para cada, né, coluna, você tem alguns exemplos. Por exemplo, opinion. Aí você tem good, bad, bom ou ruim. Size. Você tem big, small, grande, pequeno. Age, você tem new, 3-year-old, então você tem novo, 3 anos de idade. Shape, que é a forma, você tem round, square, redondo, quadrado. Color, você tem white, black, né, preto, branco. Orange, você tem a origem, né, de onde vem. Então você tem Brazilian, Canadian, você tem brasileiro, canadense. O material, né, o material, cotton, silk, então você tem algodão, seda. E você tem type ou purpose, que foi o que eu falei anteriormente, que é o tipo, né, a proposta. Então você tem sleeping bag. Então você tem bag, que é uma bolsa, né, como se fosse uma bolsa, mas na verdade você tem sleeping, que é aquele saco de dormir, né, que na verdade pode ser bolsa e pode ser saco. Só que quando você coloca o sleeping, você já está dando uma proposta para esse saco. Ele já não é mais um saco comum, é um saco de dormir. Tranquilo? Então, aí a gente tem esse exercício, certo? Alguns adjetivos eu até me programei para colocar 3, mas como eu falei. Outra coisa que quase que eu esqueço. É importante que você memorize esquerda para direita, tá? Então, aquela listinha, ela tem que seguir nessa ordem. Então, você pode pular. A professora vai ter sempre opinião, vai ter sempre tamanho? Não. Sei lá, vai começar pela cor. Mas o próximo tem que vir seguindo a sequência. Não pode voltar, entendem? Você não pode dizer cor e depois opinião, porque a opinião vem antes de cor. Então você bota opinião e cor. Ficou claro? Vai ficar claro agora, vai ficar mais claro agora. Então vê, tem assim, número 1, Jason is, a man. Jason é um homem. Então a gente vai caracterizar Jason, no caso. Então, entre parênteses, eu tenho 2 adjetivos. Eu tenho short e young, né? Eu tenho baixo e jovem.
Eita, professora, e agora? Como é que eu vou saber o que é que eu vou usar? Você volta o vídeo, porque eu não vou te dar a resposta agora. Você volta um pouquinho e checa a ordem dos adjetivos na tabela. Quando você checar essa ordem, você vai saber se primeiro vem o tamanho ou se vem a idade. No segundo exemplo, você tem Julie is a espaço girl. Então, Julie é uma garota. Entre parênteses, você tem 3 adjetivos. Você tem teen, que é adolescente, lembra de Teen Wolf. Você tem beautiful, que eu já usei também, que é bonita. E você tem American, que é americana. Aí o que é que acontece? Você precisa saber qual é a ordem. Quem vem primeiro? A idade, a opinião, a origem e colocar nessa ordem. Número 3. Sabrina has, espaço, hair. E entre parênteses você tem long, black e curly, tá? Eles estão juntinhos ali, mas dá para você perceber pela cor que eles são separados, tá? São 2 palavras. Então você tem longo, preto e encaracolado. Então Sabrina tem cabelo, né? Esse tipo de cabelo. Aí você tem que saber, eita, será que o tamanho vem primeiro que a cor? Ou será que a cor vem antes do tipo? Você precisa, né, lembrar ou então voltar um pouquinho para checar essa informação. Número 4, você tem a espaço table, uma mesa. Entre parênteses, você tem 3 adjetivos. Round, que é redonda. Large, você tem grande. E você tem expensive, que é cara. Custa muito caro. E aí o que é que você tem que fazer? Ai meu Deus, será que vem a opinião primeiro? Será que vem tamanho? Será que vem a forma dela primeiro? Aí eu tenho que voltar àquela tabelinha para poder ter certeza da ordem dos adjetivos, tá? Mas como eu sou uma professora muito legal, então eu vou dar as respostas para vocês e eu vou colocar a ordem, tá? Lembrando. Então vê, ficou bem fácil assim de visualizar. Jason is a short young man. Ou seja, o tamanho e depois a idade. Número 2. Desculpa então. Jason é um jovem homem baixo, né? Um baixo jovem homem. A ordem vai ser em português, tá? O que fica melhor em português. Julie is a beautiful teen American girl. Meu Deus, professora, tem 3 adjetivos, mas tenham calma, a gente não já sabe a ordem? Então, primeiro vem a opinião, depois vem a idade e depois vem a origem. Ô, professora, mas a senhora não disse que depois de opinião era tamanho? Sim, mas não tem adjetivo de tamanho nessa frase, então a gente vai pulando. O próximo que vier? Professora, entendi, é a idade. Depois vem um monte e depois chega a origem. Entendi. Necessariamente eu não tenho que usar todos, né? Não. Você vai usar, mas precisa colocar naquela ordem. Número 3. Sabrina has long, black, curly hair. Então você tem, Sabrina tem um cabelo negro, encaracolado e longo, certo? Então você tem a ordem. Primeiro o tamanho, depois a cor, depois o tipo. E por último, número 4, você tem an expensive, large, round table, né? Aí você tem uma mesa, cara, grande e arredondada, né? E redonda. Então você tem opinion, size e shape. Tranquilo? Ficou mais fácil assim visualizando, né? Então, para a gente dar uma recapitulada. Vamos lá. Adjetivo é aquela palavra que caracteriza o substantivo. Ele não vai para o plural e ele não muda de posição, ou seja, sempre antes do adjetivo. Além de lembrar disso, é preciso que a gente lembre da ordem dos adjetivos na frase. Então você tem uma variedade de tipos de adjetivos, mas você precisa memorizar a ordem para poder escrever a frase corretamente em inglês.
Eu, né, pedi ajuda dos universitários e criei, né, eu usei uma sigla, uma abreviação. Essa abreviação ela tem a nomenclatura em inglês e o desafio para vocês é criar uma abreviação em português. Nesse slide eu deixo para vocês mais um exercício online, tá? Sobre o adjectives. E esse vídeo é o que eu falei para vocês que foi a base da minha pesquisa, do meu estudo, que foi o vídeo que o professor cria essa abreviação em inglês para lembrar da ordem dos adjetivos. Eu agradeço a oportunidade, espero que vocês tenham gostado, gratitude, tá? E tá aí o meu Instagram, deixa um alô, uma sugestão, certo? E gratidão, até a próxima!